A gente deixa de falar do governo de São Paulo, passamos a falar novamente do governo federal, porque o governo Lula estuda mudar as regras do financiamento imobiliário para facilitar a compra de casas de até R$1,5 milhão pela classe média. A ideia é usar os recursos da poupança e contratos corrigidos pelo IPCA. Matheus Dias é quem chega agora no 3 em 1 e vai nos explicar. Seria mais uma manobra para conquistar, em especial, a classe média e diminuir a sua queda de popularidade nas pesquisas públicas? É isso? Matheus Dias chegando. Boa tarde, bem-vindo. Parece que sim, viu, Koba? Segundo interlocutores, o presidente Lula tem pressa para achar uma solução para que pessoas da classe média consigam comprar imóveis. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A jogada da vez, então, segundo os especialistas, é a poupança. Investimentos a partir da poupança se tornarem mais atrativos para que as pessoas façam essa movimentação com o banco e assim consigam pagar as parcelas futuras dos financiamentos de imóveis de até R$1,5 milhão. Isso porque a poupança vem caindo, vem tendo uma queda orçamentária muito grande nesses últimos tempos. A proposta já foi apresentada para o presidente Lula, uma proposta que teve reuniões envolvendo pessoas importantes desse setor, tanto o ministro da Economia, Fernando Haddad, quanto o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além do ministro das Cidades, Jader Filho, e também o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Eles fizeram uma reunião, então, já apresentaram ao presidente Lula, que gostou desse primeiro esboço, mas novas alternativas ainda serão pensadas e eles vão apresentar em breve. O que se trata basicamente, viu, Koba? Primeiro, eles têm que fazer com que os bancos aceitem essa movimentação, aceitem as compras de imóveis usando o crédito da poupança de uma forma que seja facilitada também para o comprador ali. Para que os bancos aceitem, o Banco Central pensa em um possível crédito futuro para investimentos. Como que isso funcionaria na prática? A cada R$1 que o banco, então, possibilita que a pessoa use da poupança, do dinheiro que estaria retido no Banco Central, o banco, então a instituição financeira, ganha R$1 também para investir em outros tipos de investimentos de créditos a serem avaliados ainda. Então, uma espécie de troca. O Banco Central liberaria esse crédito que ficaria normalmente isento. Ali, normalmente esse crédito fica ali em posse do Banco Central, será disponibilizado, mas os bancos também ganham um crédito para investimentos futuros. Outro problema é em relação às parcelas futuras, já que créditos imobiliários e compras de imóveis geralmente têm parcelas muito longas, de até 30 anos. Então, às vezes, a inflação com uma constante mudança pode fazer com que a parcela futura, as parcelas futuras, tenham um aumento também. E aí o comprador sofra as consequências desse aumento da inflação futura. Eles pretendem, então, amortizar uma inflação fixa para que as pessoas que comprem os imóveis não sejam afetadas. Eles pagariam, então, juros um pouco maior, mas a inflação, por mais que ela altere com o tempo, as parcelas não mudariam. Claro que ainda novas reuniões serão feitas, mas segundo o ministro da Economia e da Fazenda, Fernando Haddad, assim que já tiverem um processo conciso ali, a proposta já estiver alinhada, o presidente Lula deve anunciar em breve, viu, Koba? Muito obrigado, Matheus Dias, com todas as informações aí deste anúncio que será feito pelo presidente Lula a respeito de financiamento imobiliário. Obrigado, viu, Matheus Dias? Por aqui já quero entender do Alan Gani, mais uma vez o presidente Lula apostando em sonho da casa própria, em compra de imóveis para melhorar sua popularidade. Exatamente, né? Isso tem um grande apelo popular, ele quer estender o Minha Casa Minha Vida, inclusive para a classe média. O grande problema, Koba, é que o financiamento imobiliário, ele está mais caro. E por que ele está mais caro? Porque tem uma redução do crédito imobiliário. O crédito imobiliário, uma parte vem FGTS, outra parte é poupança, que é um recurso já carimbado. Então, quando você faz um investimento na poupança, no banco, os bancos oferecem lá a caderneta de poupança, esse dinheiro que vai para o banco não pode usar livremente, né, para um empréstimo do jeito que ele quiser, lá um empréstimo de um carro, não. Ele tem que utilizar para um empréstimo imobiliário, para um financiamento imobiliário. Então, o que está acontecendo? Os recursos da poupança, eles estão diminuindo. Por que eles estão diminuindo? Porque você tem aplicações no Tesouro Direto, títulos públicos para a pessoa física, que são vendidos lá no Tesouro Direto, que estão muito atrativos, estão muito mais atrativos que uma aplicação na poupança. Então, reduz
o crédito imobiliário, de uma maneira geral, principalmente pela poupança, sobe a taxa. E aí o presidente está buscando alternativas de conseguir reduzir essa taxa. Pode ser ampliando subsídios, né? No caso do Minha Casa Minha Vida, a faixa de isenção para pessoas com renda até R$12 mil. Pode ser flexibilizando algumas regras. Por exemplo, quando você faz um depósito no banco, uma parte do dinheiro vai para uma conta no Banco Central, que é o que a gente chama de compulsório. Então ele quer flexibilizar isso juntamente ao Banco Central para injetar mais crédito no mercado imobiliário e com isso ter uma redução das taxas. São propostas estudadas, mas no final das contas, Koba, tem um único objetivo. Qual é o objetivo? Tornar a taxa de juros do crédito imobiliário menor, aumentando os recursos do crédito imobiliário, lógico, pensando já nas eleições de 2026. Agora, Alan Gani, isso aqui não é o Jornal da Manhã, não, mas eu quero aproveitar você aqui, abrir um parênteses aqui no nosso debate de um minutinho. Vale a pena para aquele que quer comprar uma casa se utilizar desses financiamentos aí do governo? Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Vale, porque são créditos subsidiados, geralmente, né? Quando você consegue um crédito por esses programas, vale a pena, sim. Agora, ainda bem que você não me fez aquela outra pergunta. Mas responda. Que vale a pena alugar ou vale a pena comprar o imóvel? Porque daí dá pra gente... Aí tem que acompanhar o Alan Gani na programação aqui da Jovem Pan. É isso, né? E principalmente lá no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã e nas pílulas, né? Nossa rede de rádios também. Agora, ô Zé Maria Trindade, eu não sei se foi de você que eu ouvi uma vez um termo muito interessante, que é o tal do Minha Casa Minha Dívida. É isso? Já foi chamado Minha Casa Minha Dilma, né? Na campanha lá, e depois Minha Casa Minha Dívida. Não é fácil, é fácil de entrar, é um sonho, mas para sair é muito difícil, é um endividamento a longo prazo, né? Ninguém sabe exatamente como vai estar daqui a 10 anos, né? A maioria nem mora na casa daqui a 10 anos, né? Porque melhora de vida, melhora de padrão de vida, ou vende, passa para frente e compra uma casa melhor, mas muita gente perde emprego e entra numa dívida muito difícil. E a legislação, que eu acho a legislação correta, permite a retomada fácil do imóvel, né, que inadimplente. Da terceira inadimplência já é possível fazer um leilão. Então isso tem movimentado também o mercado brasileiro. E fez com que essas instituições, ou a Caixa Econômica, se transformasse numa grande imobiliária. Fiquei assustado com a quantidade destes imóveis nas mãos da Caixa Econômica, fazendo leilões de imóveis inadimplentes, né? Alguns ainda fazendo leilão ainda com morador dentro da própria residência. É rápido demais. Eu repito que é uma legislação boa porque permite, né, a recuperação do bem e isso facilita os juros e facilita, inclusive, a possibilidade de investimentos nesse setor. Mas existe um grande debate e é eterno. Vale a pena comprar a casa se você colocar na ponta do lápis? Não, porque o dinheiro aplicado em um negócio, por exemplo, vai render muito mais do que o aluguel, ou seja, você vai morar melhor com aquele capital aplicado. Mas isso é matemático, porque, na verdade, todo mundo quer ter a sua própria casa. Isso é uma memória que a gente tem, patrimonialista, que eu não vou analisar e não vou ficar de um lado nem de outro. Mas o sonho da casa própria ainda é aceso aqui no Brasil. Muito bem, Zé Maria Trindade. Agora são 10:06 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Daqui a pouquinho a gente volta. Por aqui, você sabe que nessa semana a gente apertou o Fábio Piperno para ele fazer escolhas. Esse ou aquele? É o Hugo Mota ou é o João Dória? É o fulano ou é o ciclano? Mas o argentino, Segrezito, veio em defesa. Não façam isso com o Piperninho. Meu Piperninho, não façam isso. Então, a boca do jacaré. Então eu vou direcionar a você a pergunta, senhor Gustavo Segré. Diga. Esse é o aquele. Minha casa, minha Dilma ou minha casa, minha dívida? Do ponto de vista daquele que não tem hoje uma propriedade e não tem lugar para morar, a segurança que dá ter uma propriedade Fugiu. sempre... Não, eu vou responder. Estou fazendo um considerando rapidinho, mas eu vou responder. Não fujo da pergunta. Nenhuma pergunta. Veja bem, isso aí. Não fujo da pergunta.
Então, a pessoa que não tem casa, geralmente não faz uma conta econômica, é uma conta sentimental. A possibilidade de ter a certeza de ter uma casa que o dia de amanhã possa passar para os filhos e tal. Quando você faz uma conta, e aí que está o problema, aqueles que de repente, no caso de um imóvel qualquer, compram para um investimento. Hoje, a expectativa de um aluguel não chega sequer a 0,5% por mês do investimento. E hoje você tem muitas opções de renda fixa que te dão um retorno muito maior que isso. Então, vamos supor um exemplo. A pessoa tem R$1 milhão, vai colocar ou vai se endividar para ter R$1 milhão. Esse R$1 milhão colocado hoje no banco pode te dar até R$10 mil por mês, mesmo que você está perdendo o valor acompanhado desse dinheiro. Se você colocar hoje R$1 milhão e compra um imóvel, você não consegue tirar um aluguel de R$10 mil desse imóvel. Então, essa é a conta que quando alguém quer fazer um investimento, faz. Essa é a minha resposta. Não respondeu, né? Por que não? Não. A pergunta era minha casa, minha Dilma ou minha casa, minha dívida? Você prefere uma conta vermelha ou o presidente Dilma novamente? E aí? Nada que tenha Dilma esse ou na esse? frase é o quê? Isso aí. Pode ser qualquer coisa menos Dilma na frase. Tá certo. Vai lá, Fábio Piperno. Você sabe que meu padrinho, eu tive um tio que era praticamente o meu irmão mais velho, meu padrinho, infelizmente faleceu muito cedo, e ele tinha uma imobiliária aqui em São Paulo, no bairro de Perdizes. Ele fazia muito esse cálculo que o Segré fez, né, que a renda do aluguel, realmente, ela significava uma receita muito baixa em relação a outros investimentos, né, que o mercado oferece. Agora, tinha um outro fator que compensava no longo prazo essa perda, que era exatamente a valorização do imóvel. Claro. Mas aí também é para o investidor que tem tempo, tem paciência, não tem urgência e tal. Então, tudo depende também da perspectiva desse investidor. Agora, o governo, quando assumiu, fez uma previsão aí de entregar 2 milhões de moradias populares em 4 anos. Eu achei algo otimista demais. Falei, 500 mil por ano e tal. E o ano passado, só no ano passado, eu tinha passado de 600 mil. Agora, eu também li hoje, por exemplo, que há uma reclamação e uma preocupação das construtoras que elas acham que está aumentando muito o comércio de imóveis usados. Então, elas também querem investimentos aí para que imóveis novos sejam construídos.